Graça e a paz do Senhor seja conosco, irmãos. Vamos dar continuidade à nossa série de exposições nas epístolas pastorais. Nós já estamos chegando no finalzinho da primeira carta de Paulo a Timóteo. Os irmãos podem abrir nessa epístola, primeira carta de Paulo a Timóteo. Já estamos caminhando aí para a reta final. Lembrar um pouquinho do contexto onde nós estamos. Nós estamos aqui na cidade de Éfeso. Paulo está pastoreando, Timóteo está pastoreando essa igreja. Timóteo foi enviado por Paulo para socorrer essa igreja. Essa igreja estava sendo atacada por falsos profetas, por falsos pastores, por falsos vocacionados. E com isso, essa igreja estava comendo, se alimentando dessa falsa doutrina. E então, Paulo envia Timóteo para socorrer essa igreja. E aí é muito importante, eu tenho enfatizado isso, que a solução do apóstolo de Cristo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus para socorrer essa igreja, não é um método, não é um programa, não é um checklist de atividades que ele precisa fazer, mas de um homem profundamente vocacionado e conduzido pelo Espírito Santo de Deus para amar aquela igreja, para nutrir aquela igreja, para edificar essa igreja. E isso tomaria o vigor e a vida de Timóteo. Paulo sabe que isso exigiria muito dele, e então envia essa carta, juntamente com a outra, cerca de 2 anos de diferença, primeira carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, cerca de 2 anos de diferença de uma para com a outra. Essa carta nós vemos algumas instruções do apóstolo Paulo. Nós já navegamos um bocado aqui nessa epístola, na verdade quase toda ela. Nós estamos beirando o finalzinho da exposição dessa carta e nós estamos especialmente tratando do perfil dos falsos mestres. Nós já observamos o perfil de um verdadeiro mestre, um perfil dos oficiais da igreja, nós observamos o que constitui um presbítero, nós observamos o que constitui um diácono, e agora nós temos a oportunidade de, uma segunda vez, observar de forma mais detalhada o perfil dos falsos mestres. Conforme nós vimos no último sermão, o versículo que nós lemos aqui, o capítulo 6, do versículo 2 até o versículo 10, Paulo está ecoando e detalhando aquilo que ele mencionou já nessa epístola algumas vezes. Ele reverbera o comissionamento que ele dá a Timóteo, logo no capítulo 1, no versículo 3 ao versículo 7. Assim como ele concede ou dá o diagnóstico daqueles falsos mestres no capítulo 4, no versículo 1 ao versículo 3, identificando esses falsos mestres, identificando esses falsos pastores, esses falsos líderes como agentes de Satanás. E em meio a essa revisitação de temas já tratados, porque Paulo já falou sobre isso, embora agora nós vejamos um pouco mais ampliado e detalhado, Paulo também anima o jovem pastor. É isso que configura as palavras finais do versículo 2 do capítulo 6. Anima, ensina e recomenda, ensina e insiste, ensina e exorta estas coisas. E estas coisas se referem especificamente àquilo que vem depois do capítulo 5 e segue adiante, especialmente falando da forma como a riqueza deve ser absorvida, mas também em toda a carta que Paulo trata aqui. E fazendo isso, Paulo traz à tona os 2 grandes temas dessa epístola. Primeiro tema, denunciar os falsos mestres, os falsos pastores ali, e o segundo tema é encorajar a Timóteo. Então Paulo sabe que Timóteo precisará de encorajamento e de ânimo para socorrer aquela igreja e enfrentar as guerras que estão propostas para ele. Portanto, essa parte, essa porção onde nós estamos, só lembrando dos irmãos que nós dividimos aqui em porção, mas essa carta é uma unidade, assim como todas as cartas, né? Paulo não enviou partes,
Se nós quisermos entender adequadamente, é por isso que nós fazemos exposição de todo um livro. Se nós quisermos entender adequadamente, nós temos que ler de uma vez, de uma sentada, a carta toda. É assim que nós devemos fazer com as epístolas, com as cartas do Novo Testamento. Nós não lemos cartas em parte, nós lemos cartas todas de uma vez. Então, mas essa porção, para facilitar o nosso entendimento, diante do tesouro que nós encontramos, Paulo expõe pela última vez o caráter e a motivação dos falsos mestres. Eles não são coitadinhos, eles não são inocentes, eles não são ignorantes. É tanto que no capítulo 4, Paulo identifica eles como agentes de Satanás. Eles sabem o que fazem. Esses são aqueles que nós não devemos orar por eles. Nós não devemos clamar para que Deus lhes conceda um arrependimento, para que Deus tenha misericórdia de suas almas. Eles blasfemam contundentemente contra o Senhor. Eles devem ser alvos da ira de Deus, porque a motivação deles vem do próprio inferno, vem do próprio Satanás. Então, nós estamos aqui analisando essa passagem em dois momentos. O primeiro momento nós vimos no último domingo, onde nós observamos o finalzinho do capítulo, finalzinho do versículo 2 até o versículo 5, e hoje nós vamos continuar até o versículo 10. Primeiro momento, a reflexão de número 31, nós vimos o perfil dos falsos mestres. Uma das características desse perfil é de que eles não têm compromisso com a sã doutrina, e isso pode ser detalhado em alguns pontos. Isso significa o quê? Significa que, foram os pontos que nós observamos, eles não ensinam para a piedade, que é o ensino segundo as sãs palavras do Senhor, que é segundo a piedade. Segundo ponto, são encorajados pela vaidade e pela ignorância. Terceiro ponto, são movidos por carnalidade. E o quarto ponto, são esvaziados da verdade. Hoje nós vamos observar mais alguns detalhes desse perfil dos falsos mestres. O perfil dos falsos mestres, nessa segunda parte, se constitui em que eles são movidos pela ganância. E a ganância aqui nós vamos tentar ampliar, não somente observando o ganho financeiro, o ganho material, mas no primeiro momento é isso que está falando. Eles são motivados pelo anseio de ganhar recursos financeiros, por anseio de crescer os seus bens materiais. E nós vamos observar isso em 3 pontos. Os 2 últimos pontos são apenas notas de observação sobre a piedade e o perigo da riqueza. Mas o primeiro ponto fala de que a ganância deles corrompe a piedade. A sua ganância corrompe a piedade. É o versículo 5, finalzinho do versículo 5. Do versículo 6 ao versículo 8, nós vamos ver uma nota de explicação sobre o lucro da piedade. A piedade tem um lucro, a piedade gera um lucro. Qual é o lucro da piedade? Aí então a nossa perspectiva sobre riqueza muda. Não é que que a piedade não é uma riqueza, não é que a piedade não concede lucro. O ponto é que o lucro da piedade não é atrativo para eles. Eles não enxergam o lucro da piedade, o ganho da piedade como lucro. Mas a piedade gera ganho, a piedade gera lucro, não o que eles esperavam, não para essa presente terra. Versículo 9 ao versículo 10 é o terceiro ponto da nossa reflexão. É mais uma nota de explicação de que do perigo da riqueza ser o nosso objetivo de vida. O perigo da riqueza ser o objetivo de vida. E agora nós vamos refletir então sobre essas motivações por trás das aspirações desses homens maus, desses falsos mestres. Finalzinho do versículo 5 até o versículo 10, nós vamos chegar lá daqui a pouquinho, mas antes eu preciso fazer algumas observações sobre isso. São movidos pela ganância. Não é isso que está no âmago do coração de homens verdadeiramente vocacionados. Na verdade, isso não chega sequer perto, não é possível encontrar
tais disposições em qualquer compartimento da vida ou do coração de homens que são verdadeiramente vocacionados. Não é dessa forma que um soldado de Cristo concebe a missão do seu Senhor. Para aqueles que foram alistados como soldados de fronte, soldados da linha de frente, soldados de combate, que são esses que são conduzidos pelo Senhor para a vanguarda do rebanho do Senhor, da igreja do Senhor. Para esses homens, os homens que foram colocados na linha de frente da grande batalha, da edificação da igreja e do avanço do reino, a concepção de ganho, porque existe ganho, a concepção de lucro, a concepção de benefícios é completamente sobrenatural e oposta, porque a riqueza não diz respeito a esse mundo. O lucro não diz respeito a esse mundo. Mas ele ganha algo, porque se ele não ganhasse algo, ele não continuaria. É óbvio que ele ganha algo, mas aquilo que ele ganha não é tido como riqueza por ímpios, por lobos, por bodes, por devoradores. Não é aquilo que esse mundo tanto exalta. Paulo fala isso algumas vezes. Na verdade, em cada carta de Paulo, ele deixa um pontinho dessa explicação. Algumas delas, segundo aos Coríntios, por exemplo, ele faz isso de forma absurdamente extensa. 1 Timóteo também ele faz isso. 2 Timóteo, que é a sua última carta de despedida, ele também faz isso contundentemente. Mas eu separei algumas porções aqui para nós lermos. Nessa carta que nós estamos abertos aí, capítulo 1, no versículo 12, ele mostra um pouquinho dessa concepção de ganho. 1 Timóteo 1,12 diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel. Olha o primeiro ganho aqui. Que me considerou fiel aqui significa confiável. Não diz respeito à sua fidelidade impecável e que ele não vai titubear na fé em nenhum momento, mas ele é um receptáculo de confiança para guardar o tesouro do Evangelho. Me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo, olha o contraste de eras, daquele que ele era e agora o que ele é, era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia ao ganho, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça, outro ganho de nosso Senhor, com a fé, outro ganho, e amor, outro ganho, que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, porque Ele é o próprio testemunho disso. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, olha outro ganho aí, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida graça, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, outro ganho, e servisse eu de modelo, outro ganho, a quantos hão de crer nele para a vida eterna, outro ganho. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Avança um livro na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 10, ele diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, tu também tens seguido. Quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas talvez um texto que fale isso de uma forma bem mais evidente, inclusive usando as nomenclaturas que nós vamos observar aqui, seja o relato que Paulo faz da sua perspectiva de viver para Cristo quando ele escreve aos Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 7, diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras.
Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Mas essa não é a realidade dos perversos. Os perversos não veem isso como insígnias de homens vitoriosos. Os perversos não veem isso como bandeiras a serem levantadas de exaltação ao Senhor, porque o mundo não aplaude isso. Isso não é glamuroso. Daqueles cujo compromisso não é com a noiva de Cristo e com o reino por vir. Não é essa a realidade daqueles que não amam e não zelam as ovelhas do bom pastor, das quais eles prestarão contas. Na verdade, eles pouco se preocupam com isso. Homens assim, e esse é uma observação importante, são mortos que exalam morte, não o bom perfume de Cristo. E é natural que aqueles que estejam perto desses também sejam envoltos pelo odor da morte. George Whitefield, avivalista do século XVIII, ele disse o seguinte: o ministério morto sempre fará um povo morto, ao passo que, se os ministros forem aquecidos com o amor de Deus, eles não podem deixar de ser instrumentos de difusão desse amor entre os outros. Puritano Richard Baxter, ele disse o seguinte: suportar os vícios ou os pecados dos ministros é promover a ruína da igreja, pois que caminho mais rápido existe para a depravação e destruição do povo do que a depravação dos seus guias, dos seus líderes? Portanto, irmãos, qual é o perfil nessa porção dos falsos mestres? São movidos pela ganância. Esse é o maior lucro que eles enxergam na face da terra. Esse é o maior tesouro que eles conseguem enxergar. É isso que move, é como que uma compulsão para agir no meio do rebanho. Primeiro ponto: sua ganância corrompe a piedade. Para isso, eu quero relembrar aquele panorama que eu dei a vocês do esboço dessa porção que vai do versículo 2 até o versículo 10, onde nós analisamos ali a estrutura do discurso de Paulo, da análise que Paulo faz sobre os falsos mestres. Lembrem que aqui, desde o finalzinho do versículo 2, mas especialmente o versículo 3, Paulo nos convida a discernir juntamente com ele o que está no coração desses homens. Ele nos dá meios para que nós possamos perceber, para que não precisemos de uma visão especial, sobrenatural, para que não precisemos de um sonho, para que não precisemos de que, se o Senhor falar o meu coração, então eu entenderei quem eles são. Paulo nos mostra o caminho para nós percebermos quem está ali conosco, trafegando, ou quem é aquele que se coloca diante de nós. Ou seja, conforme nós temos um padrão, uma vara de medir, que são as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, que é segundo a piedade, que é o Evangelho, nós temos um padrão. Então, tudo que nós vivemos e tudo que recebemos deve ser comparado a esse padrão. Dessa forma, se algo acontece, seja ensino, conduta, comportamento, então deve ser aprovado por esse padrão. Caso seja diferente, não pode ser aprovado por nós.
Então nós estabelecemos um contraste daquilo que nós conhecemos do Senhor com aquilo que querem empurrar para nós ou estão vivenciando diante de nós. Se nós não concordamos, nós rejeitamos. Observa aí o versículo 3 do capítulo 6. Aquela estrutura. Só tenta me acompanhar como se fosse um diagrama aqui. Se alguém ensina outra doutrina, que era justamente o que estava acontecendo naquela igreja, e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que era o que estava acontecendo na igreja de Éfeso, e não concorda com o ensino do Senhor Jesus Cristo, que é segundo a piedade, que era o que estava acontecendo na igreja de Éfeso, então, embora não tenha esse termo aí, esse é o fluxo de pensamento de Paulo, então é enfatuado. Esses que não concordam. Enfatuado significa ser vaidoso. Vaidoso aqui significa ser cheio de si. Eles ensinam a partir de si mesmo. Nada entendem, é como o apóstolo Paulo os categoriza. No versículo 5, vem de homens cuja mente é pervertida, corrompida, e privados esses homens são da verdade. A verdade é roubada deles por causa do modo, do estilo de vida que vivem. Então nós temos uma sentença de transição para mudar o assunto que Paulo tem tratado. Quando ele diz supondo que a piedade é fonte de lucro. E aí ele vai desenvolver a partir daqui. Então, nós vamos observar a ligação entre o versículo 3 e o versículo 5. Nós poderíamos ler fluidamente do versículo 3 ao versículo 5. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Essa é a ligação que liga os dois pontos aqui, que faz desse texto, desse bloco, uma unidade. Aqui é nos dito que, ao não concordar com as sãs palavras ou a sã doutrina de vida do nosso Senhor Jesus Cristo, o ensino cujo foco e o propósito é a piedade, isso não quer dizer que eles não concordam com nada. O próprio versículo 5, da metade em diante até o final, mostra que eles concordam com alguma coisa. Eles consentem com alguma coisa, não com as palavras do Senhor, não com as palavras de Paulo, não com as palavras de Timóteo, não com o ensino desses, mas eles consentem, eles concordam com alguma coisa. E essa concordância que eles têm consigo mesmo e uns com os outros, os torna comprometidos com algo. É justamente o que nós vamos ver. Eles concordam com a suposição de que a piedade é o meio para um ganho financeiro. Irmãos conseguem ver como isso é atual nos nossos dias? Essa é a suposição deles. Mas não somente é uma suposição informe, sem substância, sem materialidade. Eles vivem materializando isso. Eles concordam com isso, eles entendem que a piedade é uma fonte de ganho. O ponto aqui é que toda a maldade é intencional. É premeditada, é calculada, não é fruto da ignorância, é resultado da disposição interior que é má, mas não é mortificada, porque todos nós temos uma disposição interior má. Todos nós. Essa é o despir do velho homem nos revestir de Cristo. Despir do velho homem nos revestir de Cristo, constantemente. O problema aqui é que essa vontade ela não é mortificada por homens cuja mente é pervertida, corrompida e privados da verdade, roubados da verdade devido ao meio em que eles estão envolvidos. Supondo, considerando, e esse termo ele nos mostra que essa é uma disposição contínua da vida deles. Eles vivem em completa disposição a isso. Considerando, supondo que a piedade nós vamos ver um pouquinho mais na frente, mas nós já vimos isso, a piedade aqui não é um sentimento, a piedade é prática, a piedade é tangível, a piedade é visível,
Especialmente aqui a piedade é vista. Tanto que Paulo ele mostra vários frutos dessa falsa piedade, da desarmonia, da desunião, do abuso, da falta de cuidado com os necessitados da igreja, especialmente as viúvas. Ele mostra isso inúmeras vezes, do levantamento de homens que não eram vocacionados, quando os que eram vocacionados estavam sendo desprezados. Então, a piedade ela é vista, não é sentida. Não cabe aqui aquele lance de que você não está vendo o meu coração, você não está vendo o que eu sinto. Não vale isso. A piedade ela é materializada nos nossos comportamentos, na nossa vestimenta, quando nós nos portamos, na nossa vida. Nós vemos o coração pelo modo como nós vivemos. Nós expomos o nosso coração nos nossos relacionamentos. Como nós vivemos a vida da igreja, nós expomos o nosso coração. Supondo que a piedade é fonte ou um caminho para o lucro. É fonte de lucro. E aí, um destaque muito importante aqui para a gente não entender incorretamente. O foco de Paulo aqui não é o dinheiro. Riqueza é boa, irmãos. Riqueza é boa. O problema é a corrupção disso. O ponto de Paulo aqui não é o dinheiro, esse não é o foco, mas a distorção do caminho para se obter a riqueza. Esse é o ponto de Paulo, a distorção do caminho para se obter a riqueza. Observa aqui a sagacidade e a perversidade desses homens. Olha o que esses homens fizeram. Eles corromperam um vocabulário e um dos temas da fé cristã, que é a piedade. Esse é um tema nosso. Esse é um termo nosso. Isso faz parte do nosso vocabulário. Eles corromperam isso, eles travestiram isso. Então, quando lobos se entram no pasto das ovelhas, travestidos de ovelhas, eles seguem caminhos assim. Eles falam os mesmos termos, os mesmos dialetos, mas para ele isso tem um significado completamente diferente. Eles falam de fé, mas não segundo as Sagradas Escrituras. Eles falam de confiança, mas sim, não segundo as Sagradas Escrituras. Eles falam de perseverança, mas não segundo as Sagradas Escrituras. Eles falam de misericórdia, de graça, de bondade, de providência, mas não segundo as Sagradas Escrituras. Então eles corromperam esse tema. Como parasitas, eles fizeram da igreja um hospedeiro e se apropriando do que era comum à igreja, que era essa terminologia, que era esse modo de falar, que era esse discurso, mas ele estava usando a igreja para os seus propósitos escusos, imorais, diabólicos, perversos. Assim como hoje, essa conduta e disposição era muito comum. Inúmeras vezes também nas cartas de Paulo, nós vemos Paulo denunciando. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 5, ele diz assim: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de insultos, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Quando ele escreve a Tito, que será a nossa próxima carta de apreciação, no capítulo 1, no versículo 11, ele diz o seguinte: é preciso fazê-los calar, também falando dos falsos mestres. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Olha, Timóteo está em outra área em relação a Tito, mas eles enfrentam os mesmos problemas, o mesmo modus operandi desses falsos profetas, desses falsos mestres. Agora, pega todo esse entendimento e coloca naquilo que hoje também é moeda, que hoje também é valioso, que é a popularidade midiática do mundo virtual. Por isso que o meu ponto é: não aplique só isso somente a bens materiais no que se refere a bens monetários, a recurso financeiro, a moeda palpável, a dinheiro em espécie. Isso também acontece
naqueles que querem ganhar popularidade, visibilidade, compartilhamentos, likes. Isso também acontece. Nessa realidade também nós observamos a corrupção da piedade, porque nós não conhecemos. Essas pessoas falam e nós não testemunhamos. Essas pessoas pregam e nós não conhecemos como é como esposo, como é como pai, como é como esposa, como é como filhos, como pastoreiam as suas igrejas, como vivem a vida da igreja. Nós simplesmente não sabemos, mas nós compramos tudo, sem nenhum critério, porque eles usam as mesmas terminologias, eles usam o mesmo vocabulário, eles usam o mesmo dialeto. Esse também é um meio para conseguir notoriedade, usando a igreja muitas vezes como trampolim do ego. Eu já conheci algumas dessas personalidades e é interessante, algumas realmente piedosas e outras muito, mas muito distantes da piedade, muito distantes da igreja, sem nenhuma figura de modelo, muitas, né? E é interessante como quando eu viajo para outro local e alguém chega a mim falando de determinada pessoa que é muito que tem muita popularidade nas mídias sociais, exaltando essa pessoa, no mesmo instante a minha consciência estabelece um contraste da ignorância, da falta de conhecimento. Ele fala isso porque não conhece. Ele fala isso porque não convive. Ele fala isso porque não sabe, não vê. Então é muito fácil. É muito fácil nós criarmos uma armadura, uma estrutura para ser adorado quando nós não somos vistos. Talvez, irmãos, um dos maiores motivos para a igreja permitir que situações como essas aconteçam, ou seja, homens perversos tendo espaço no nosso meio, reside justamente no fato de que ela não compreende tão profundamente o preço da piedade, nascida no sacrifício agonizante do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como também não compreende o propósito da igreja. Porque se compreendesse, nós teríamos um pouco mais de critério para isso. E nós utilizaríamos de consequências mais agressivas para enxotar homens e mulheres assim. Mas o grande problema é porque nos falta a percepção do que é piedade de fato. Nos falta a percepção do que é valor da igreja. Quando homens que nos lideram oferecem justamente aquilo que a nossa carne almeja, irmãos, isso não vem do Senhor. Não é possível que isso venha dos céus. Não é possível que isso venha das sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós deveríamos tão somente fazer essa análise, essa reflexão simples, mas tão simples. Esse ponto, essa corrupção da piedade, se torna ainda mais intensa e importante porque Paulo ele finda esse bloco dando instruções, oferecendo observações sobre a piedade. Foi isso que aquela igreja perdeu, o senso de piedade. Aquela igreja não sabia mais o que era piedade, por isso não sabia distinguir o que era uma piedade falsa da piedade verdadeira. O que era uma piedade fruto da absorção e de ser tomado pela palavra de Deus para exalar vida, para exalar sã doutrina com palavras murchas, com folhas secas, com palavras sem vidas oferecidas por esses falsos mestres, por esses falsos profetas. Ela não sabia mais identificar. E por não saber mais identificar o que era piedade, elas não conseguiam mais identificar o que era um falso pastor, o que era um falso oficial. E é isso que acontece, irmãos. É isso que acontece em nossas igrejas. Infelizmente é isso que nós vemos. O ponto de Paulo é que para homens cujo coração está arraigado nas riquezas desse mundo, a única fonte de lucro é aquilo que pode ser alcançado por esse mundo. Reside aqui.
é o ouro desse mundo, é o ouro dessa terra, é o tesouro que com ele nós podemos nos lambuzar nesse presente século. Ou seja, para homens perversos, como esses falsos mestres, o único benefício, o único lucro da piedade é o ganho material, é o ganho financeiro. Mais uma vez, isso é absurdamente atual. Por isso, Paulo dá duas notas. Uma nota de explicação, versículo 6 ao 8, sobre a piedade e o lucro que ela dá, e como nós podemos desfrutar dela adequadamente. E a segunda nota de explicação é do perigo de ter a riqueza como um objetivo de vida. Sobre o lucro da piedade. Nós já estudamos esse termo, nós já estudamos sobre o que é piedade, não é a primeira vez em que nós vemos essa expressão aparecendo aqui nessa epístola. Piedade, ela é resultado de ser totalmente consagrado ao Senhor. Isso é piedade. Piedade é ser totalmente consagrado, separado para o Senhor. É ter uma vida dedicada ao outro, não a nós mesmos. É ser testemunho visível e a experiência da fé verificável com Deus. Na piedade, a nossa fé é manifestada. Na piedade, a nossa fé é vista. Na piedade, a paixão do nosso coração pelo Senhor se torna materializada no convívio com a igreja, no convívio de uns para com os outros. A piedade é a exposição tangível e visível do amor do nosso coração para Deus, para Cristo, para o Senhor das nossas vidas. Isso é piedade. Piedade, apesar de não ser um sentimento, mas nos envolve completamente, inclusive as nossas paixões, inclusive as nossas emoções, as nossas afeições. Ela é prática, mas nos toma completamente. É uma vida conduzida pela vontade revelada de Deus. O que Paulo faz agora é tornar reluzente o fruto, o lucro da piedade, ao mesmo tempo que esse lucro torna a piedade tão valiosa. Versículo 6. De fato. Esse de fato aqui poderia ser uma adversativa, que é um contraste. Quando ele diz, mas, supondo eles que grande fonte de lucro é a piedade, mas... Então é um contraste que exibe certa surpresa de não ter sido observado isso que ele vai dizer agora. Mas, ou de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Observa aqui. Qual é o lucro da piedade? O contentamento. Ao mesmo tempo que sem contentamento a piedade não tem valor. Não dá para viver piedade sem contentamento. É o contentamento que conecta o nosso coração com as riquezas da eternidade, irmãos. Aí nós vemos com os olhos da eternidade o valor da piedade. Não existe um sem o outro. Os dois andam juntos. Nesse contexto, então, o contentamento é justamente o oposto à ganância. Especificamente nesse contexto. A ganância você pode aplicar como todo o nosso ímpeto para obter as riquezas e o glamour desse mundo. Isso é a ganância. Aqui, especificamente, nós já falamos de que eles queriam as posições mais elevadas, queriam ser tidos como diferentes e superiores dos demais, e usava dessa posição para abusar, inclusive de viúvas indefesas. Mas aqui nesse texto, especificamente, contentamento é o oposto à ganância, significa não ter apetites no coração, observa isso. Significa não ter apetites no coração para aquilo que esse mundo oferece, porque se esse mundo encontrar apetite no seu coração para o que ele oferece, você se arrebentou completamente. Ele lhe fisgou como que pescando um peixe. Contentamento significa justamente isso. Não há apetites no meu coração para tudo aquilo que esse mundo oferece. Por isso, as influências desse mundo
não tem acesso a nós. Quando as influências desse mundo, como nós temos visto em Daniel, têm acesso ao nosso coração, é porque existe mais no nosso coração do mundo do que deveria. E nós revestimos essas aspirações mundanas com roupas bonitas. Eu quero o melhor para o meu filho. Eu quero uma vida tranquila e estável. Eu quero dar ao meu filho tudo aquilo que eu não tive. Eu quero uma escola particular para o meu filho, para que ele tenha uma boa educação. Eu quero um plano de saúde para o meu filho, para toda a minha família, para que ele tenha assistência. Eu preciso de um carro, mas não é qualquer carro, eu tenho que ter um carro bom, porque nós nos locomovemos muito e podemos ajudar outros irmãos. Eu quero uma casa, mas tem que ser uma casa grande, porque nós recebemos muitos irmãos, muitas pessoas, nós queremos fazer festas para trazer a comunhão aos irmãos. Tudo isso são roupas velhas, trapos velhos, mulambos, onde nós revestimos estátuas antigas, ídolos antigos. Mas é o que o nosso coração anseia. Por isso nós somos convencidos e enganados com tanta facilidade. Por isso que nós nos afastamos de palavras de conselhos sábios, porque nos afastarão dessas concepções. Nós não queremos isso. Nós não queremos. Nós queremos nos banquetear da ignorância do nosso próprio ego. Isso porque, irmãos, assim como a piedade, o contentamento nos faz descansar em paz, em gratidão e satisfação, não nas circunstâncias desse mundo. É por isso que as riquezas desse mundo são tão voláteis, porque nós não podemos reter, elas podem ser tomadas de nós. O contentamento nos faz descansar na satisfação muito além das circunstâncias, e é por isso que é tão danoso para Satanás, porque nós não desejamos aquilo que ele oferece. Assim como aconteceu com o Senhor Jesus Cristo no deserto, o nosso coração passa a não ter acesso a ele. As portas do nosso coração não permitem que ele adentre, porque não há apetite para esse mundo, eles foram mortificados. Por isso que o contentamento e a piedade nos faz descansar em plena satisfação, não no que passará juntamente com esse mundo, mas justamente naquilo que virá, a nossa pátria. É isso que ele mostra a seguir-nos no decorrer do versículo 7 e versículo 8. O tom que Paulo utiliza aqui é de absurdo. Qual o tom de Paulo? Por que alguém almejaria a riqueza como objetivo de vida? Olha o que ela traz. Olha o perigo. Por que alguém desejaria ser rico? Por que alguém teria como o objetivo supremo da sua vida, o objetivo existencial da sua vida ser rico? Porque é o tom de absurdo, então. Como alguém trocaria a piedade e o contentamento por aquilo que o aprisiona cada vez mais a esse mundo? Porque quanto mais quero, mais eu tenho, e nunca me satisfarei de querer e nem de ter. Como alguém vive intensamente para obter aquilo que não pode reter? É isso que acontece quando o coração de homens e mulheres estão presos nos tesouros desse mundo. Não importa quanto tenho na poupança, nunca é suficiente. Não importa quanto eu tenho de investimentos, nunca é suficiente. Não importa quanto eu tenho de patrimônios, nunca é suficiente. Eu quero, e nisso eu encontro a realização da minha vida. Os irmãos estão entendendo um grande foco aqui. Eles entendiam tudo isso como caminho para conquistar tudo isso, a piedade. O abuso de mulheres ricas, porque eles faziam isso. O desvio de recursos que deveriam ajudar viúvas, nós vimos isso, eles faziam isso também. Versículo 7. Porque nada temos trazido a esse mundo. Olha a reflexão dele, como é muito simples. Qualquer criança entende, não é? Entenda. Porque nada temos trazido para esse mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento
e com que nos vestir, estejamos contentes. Observe o que está sendo ensinado aqui. Alguns supõem que o verdadeiro lucro nessa vida, o verdadeiro benefício desse mundo é acumular riquezas materiais, é acumular ganhos, fazer patrimônios. Nós podemos usar os mais variados, as mais variadas narrativas, como eu observei para os irmãos. Alguns entendem que a ascensão é um dos maiores benefícios, mas o ponto de Paulo é que nós sairemos desse mundo nus como nós chegamos a ele. O ponto é que valor realmente há naquilo que não pode ser desfrutado eternamente por nós. Que valor realmente há naquilo que pode ser desfrutado apenas por brevíssimo tempo? Será que isso realmente tem um lastro monetário suficiente que valha a nossa vida, irmãos? A vida do seu esposo, da sua esposa, a vida dos seus filhos. Será que o seu filho vale tão pouco assim? Será que você vale tão pouco assim que pode ser comprado por dinheiro? Por bens? Para esses falsos mestres valiam. Eles olhavam para o rebanho e viam recursos, dinheiro, poupança, moeda. O contentamento, por outro lado, nos faz olhar para a piedade como maior preciosidade nesse mundo de insatisfação. Esse mundo não é mundo de realização. A América é a terra dos sonhos. Não é? Tantos filmes relatam isso. Por isso, uma migração gigantesca de povos que não têm oportunidade para os Estados Unidos da América. Aqui aconteceu a mesma coisa para São Paulo. A mesma coisa. Esse mundo não é terra de sonhos, não, irmãos. Esse mundo não é terra de satisfação, não. Nesse mundo nós vivemos insatisfeitos. Esse mundo é uma terra de insatisfação. Nunca nós estamos satisfeitos. Sempre nós queremos mais. Sempre. Sempre alguma coisa salta aos nossos olhos que nos pode dar um aspecto de felicidade que nós não temos. Sempre. Sempre. Ao ponto de nos satisfazer com aquilo que, para a grande maioria, significa o mais absurdo. Nós nos satisfazemos com aquilo que comemos e com o que vestimos. Com o comer e o vestir. Porque no final das contas, nós somos estrangeiros, forasteiros e peregrinos. Na nossa pátria nós seremos recebidos diferente. Mas isso não era riqueza para esses homens e, por consequência, não era riqueza para as ovelhas que ali estavam. Paulo falou sobre isso no capítulo 8, no capítulo 4, no versículo 8, quando ele diz: pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Está fazendo um contraste aqui de proveitos. Não é que o exercício físico é ruim, mas comparado com a piedade, o que pode ser melhor? Mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa de vida que agora é e a de que há de ser. Ou seja, a piedade concede um lucro que não pode ser roubado, não pode ser perdido, não pode ser tomado. A piedade concede o contentamento ancorado na eternidade, além do alcance das circunstâncias e as adversidades desse mundo. É assim que Paulo adverte em seguida sobre depositar a nossa esperança, lá no versículo 17, que nós já vimos. E parece absurdamente contraditório a linguagem de Paulo. Olha o versículo 17 do capítulo 6. A exortação para que os ricos da presente era não depositem a sua riqueza ou a sua esperança na instabilidade da riqueza. É muito contraditório, porque nós obtemos riquezas pensando que estamos obtendo o quê? Estabilidade.
Esse mundo é um mundo de instabilidades, irmãos, de incertezas. Esse presente mundo é um mundo de instabilidade. Nós somos enganados pelo marketing de Satanás quando nós entendemos que um determinado emprego, um determinado recurso, uma determinada posição nos dará estabilidade. Não dará ilusão, porque a nossa alma estará completamente trêmula diante do fato de que nós julgamos que não precisamos mais do Senhor. A riqueza pode ser roubada e o que pode ser tomado não é estável. Lembre que Paulo está descrevendo diretamente os líderes daquela igreja, que eram modelos a serem imitados pelo rebanho. E a igreja estava fazendo justamente isso, reproduzindo os seus líderes. Então entenda algo. Porque Cristo não estava presente no púlpito, Cristo não era visto naquela igreja. Porque Cristo não estava presente no púlpito, Cristo não era visto naquela igreja. O desejo de ficar rico para aqueles homens se tornou o desejo da igreja. O desejo de ficar rico era como um buraco negro que os sugava e destruía. Por isso eles não tinham compromisso com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E não apliquem isso somente aos falsos profetas, irmãos. Não apliquem isso somente aos falsos líderes. Apliquem às suas próprias vidas. Isso daqui é aplicável a todos nós. Por isso que Paulo agora dá uma pausa na nota de esclarecimento sobre a piedade. E no versículo 9, versículo 10, ele dá uma nota de esclarecimento sobre a riqueza, como objetivo de vida. O ponto de Paulo, no versículo 9 e 10, é que aquilo que ambicionamos tem a direção do nosso coração e da nossa vida. Entenda isso, por favor. Aquilo que nós ambicionamos tem a direção, o guidão, a condução da nossa vida. Isso faz com que ou trilhemos caminhos seguros ou perigosos, ou inseguros. Ou removamos armadilhas ou as coloquemos. Ou seja, aquilo que ansiamos, aquilo que desejamos, nos tornará suscetíveis, apetitosos aos caminhos e formas oferecidas para obter o que ansiamos. Aqueles homens, eles não desejavam a piedade, eles não desejavam Cristo, eles não ambicionavam edificar uma igreja piedosa, ovelhas tementes, pessoas que glorificassem a Deus, igrejas que exalassem o bom perfume de Cristo, famílias cujo aroma do seu lar era o bom perfume de Cristo. Por isso, por desejarem riquezas e vendo a igreja como uma fonte para alavancar esse objetivo, eles eram suscetíveis a tudo que poderia ser apenas uma opção para ganho financeiro. Assim aconteceu com a igreja de Éfeso. E, obviamente, essa é uma máxima que pode ser aplicada a qualquer pessoa. Quantas pessoas nós não vemos galgando as maiores posições sociais, mesmo que isso custe o seu casamento e a criação dos seus filhos? Pô, irmãos, nós conhecemos tantas histórias assim. Pessoas que vivem para o trabalho, são aplaudidas pelo papel que exerce no mercado de trabalho, enquanto a esposa está agonizando no lar, enquanto o esposo está agonizando no lar, enquanto os filhos só querem realmente o fruto do seu trabalho, seja um celular novo, seja um carro, sejam as roupas da hora, porque se ela vive para isso, se ele vive para isso, é isso que eles vão requerer dela. Nós conhecemos, nós convivemos com pessoas assim diariamente na nossa sociedade. Versículo 9. Ora, mais um adversativo. Agora em relação à riqueza. Mas os que não querem o contentamento da piedade, mas os que querem ficar ricos caem em tentação.
Querer aqui é a mesma ideia daquela suposição dele, supondo que a piedade é fonte de lucro, tem a mesma configuração. Os que querem, dá a ideia de que eles vivem com esse ímpeto em seu coração, vivem com isso em suas mentes, eles vivem com profundo anseio de ficar rico. O que é que acontece? Eles caem em tentações. Porque quais são as tentações? Ele vai dizer, as tentações são tudo aquilo que oferece um meio para conseguir o que eles anseiam. Seja legal ou ilegal, seja moral ou imoral. Seja apaziguador e harmônico ou não. O que importa é que ele alcance esse objetivo. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, em cilada e em muitas concupiscências insensatas. É interessante essa mistura de termos aqui. Porque insensato é tolo. É insensatez, é tolice, é estupidez. Concupiscência é uma paixão não controlada. Aí você junta os dois. Uma paixão desenfreada, ininteligível. É o que esse termo poderia significar. Não dá para entender. É absurdo processar. Você não consegue entender. Por que então isso? E cai em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. Perniciosa aqui é muito interessante. Esse termo aparece uma vez só no Novo Testamento. Significa prejudicial, mas especificamente significa causar dano a si mesmo. Ferir a si mesmo. Ferir. Eles ferem a si mesmo. Mas por que eles não sentem, irmãos? Estão anestesiados por esse mundo. As concupiscências os anestesiaram. Eles não entendem nada, eles não sentem nada, eles não veem nada. Em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais, olha o que interessante aqui, observa a gradação de insensibilidade por causa da paixão do coração por esse mundo. Quando ele diz, as quais afogam. Eu não poderia dar outros termos para vocês, não precisaria dar outros termos para vocês entenderem o que é se afogar. É ficar submerso em alguma coisa sem conseguir respirar e perder a vida. Eles se afogam, eles se afundam. Eles se submergem os homens na ruína e perdição. Observe que claramente esse é um caminho de perdição e morte. Num primeiro momento vai parecer que nós conseguimos algum tipo de liberdade, autonomia, força, vigor. Isso vai motivar as paixões mais profundas do nosso coração. É isso que estava acontecendo com esses falsos mestres, e essa carta seria lida por aquela igreja. Timóteo precisava saber disso também, para que não seja enredado por essa perversidade. Aqui, as ambições do coração são metáforas, como que garras, nos puxando para o abismo desse mundo, para a morte eterna das nossas almas, nos fazendo afundar, nos sufocando naquilo que desejamos abundantemente. Olha como é contraditório. Aquilo que lutamos e vivemos para desfrutar, nos engole e nos sufocará. Olha como é contraditório isso. Quem lembra do filme A Fábrica de Chocolates? Não lembra do filme? Willy Wonka? Lembra do filme A Fábrica de Chocolate? A única criança, o Charlie, com seu avô, Joey, que não foi submergida pelas consequências do egoísmo, foi o Charlie. Todas as demais crianças que entraram naquela fábrica foram engolidas por sua própria ganância e o seu próprio ego, ao mesmo tempo que os seus pais, tolos e idólatras, colhiam o resultado da sua omissão no lar. Esse filme vem de um conto e é extremamente gritante. A moral da história. A moral diz respeito à moralidade da história mesmo.
o caráter moral da história. Qual é a moral da história? Qual é o caráter de ensino moral da história? É esse. Você morre por aquilo que você deseja. Você cria um monstro no seu coração que um dia vai tomar completamente você. Se for Cristo, é o maior anseio que você pode forjar no seu coração. Mas se for qualquer outra coisa, você vai ser sufocado por ele, ao ponto de não ouvir mais ninguém, de escutar mais ninguém, de enxergar mais nada, além tão somente caminhos para conseguir aquilo que seu coração anseia. Nada mais importa. Foco, foco, foco. Nada mais importa. Foco. Agora, atenção. É isso. Vitória. Vamos. Não é isso que os coaches de Satanás ensinam? O questionamento mais natural diante desse perigo é: como alguém desejaria um caminho desses? Como alguém desejaria ficar rico? Um comentarista, ele fez a seguinte observação: por que alguém iria querer ficar rico? A riqueza não tem nada a ver com a existência escatológica de Jesus. A sua riqueza não diz respeito a nenhum aspecto da vinda de Cristo. Nenhum. Na verdade, ele distrai para o fato de que ele virá. Pelo contrário, o desejo leva a outros desejos que acabam em ruína, dos quais, a verdade, os próprios falsos mestres aqui são prova número 1. São provas vivas. É isso que Paulo vai falar no versículo 10. Aí você pega o versículo 3 e liga ao versículo 10. Aqueles que não concordam com as sãs palavras, aqueles que não concordam com o ensino segundo a piedade, esses que são enfatuados, cheios de si, vaidosos, homens de mente pervertida, privados da verdade, homens que supõem que a piedade é fonte de lucro. Aí você liga com o versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns quem? Esses falsos profetas. Esses falsos mestres, nessa cobiça, por viver com essa compulsão, se desviaram da fé. Eles não concordam com as sãs palavras do nosso Senhor. E assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Lembra do termo que faz referência a ferir a si mesmo? Perniciosas, ciladas e armadilhas perniciosas. A compulsão para conquistar a tão desejada riqueza fazia com que a pregação fosse completamente modificada para ganhar corações sem nenhum tipo de sacrifício, oferecendo para a audiência uma graça barata, que não exige sacrifício, que não exige vida, oferecendo um evangelho que não exige nada. No entanto, isso não era nada mais, nada menos do que a realidade do próprio coração sujo que eles tinham, mamando um tesouro corruptível. Então, para a gente fechar, quero trazer algumas citações para vocês. Primeiro, do discípulo do apóstolo João, que viveu no século I, século II, Policarpo de Esmirna, um pai apostólico. Ele disse o seguinte: mas o amor ao dinheiro é o começo de todos os problemas. Sabendo, portanto, que nada trouxemos ao mundo, nem podemos levar a cabo nada, armemo-nos com a armadura da justiça e ensinemo-nos primeiro a andar no mandamento do Senhor. J.C. Ryle, ele diz o seguinte: tenho certeza de que nada tem tanta tendência a apagar o fogo da fé quanto a posse de dinheiro. Puritano do século XVII, Thomas Brooks, falando dessa relação conjugal e o que um fomenta no outro, o que um inspira no outro, homem e mulher e na família. Ele diz o seguinte: se você é um homem santificado, você deve procurar mais por uma porção de graça em uma esposa
do que por uma porção de ouro com uma esposa. Você deve cuidar mais da justiça do que das riquezas, mais da piedade do que do dinheiro, mais da herança que ela tem no céu do que das posses que ela tem na terra. Mais em que interesse ela tem em Cristo do que em que interesse ela tem nas criaturas. Mais em por ser recém-nascida do que por ser nobre, mais por ser boa do que por ter todos os bens materiais. Esse é o compromisso que falta para aqueles que vivem pela ganância e para a ganância. A paixão e o empenho que eles dedicam para obter riqueza, infelizmente, é supremamente maior do que a dedicação deles para a fé. E um dia, todos os seus amontoados de bens para os quais eles viveram a vida toda, como que testemunhas de acusação, estarão no grande tribunal de Cristo, dizendo: ele dedicou a vida a mim, ele dedicou o coração a mim, ele dedicou a mente a mim, ele acabou com a família por mim. O que é um absurdo. Quanto aos líderes, quando não são comprometidos com a piedade, a igreja local seguirá naturalmente. Dessa forma, eles nunca experimentarão a verdadeira prática da piedade. Eles nunca sentirão o sabor do que é estar satisfeito do mundo por vir. Nunca sentirão. Eles nunca sentirão o sabor do que significa estar tão próximos do Senhor que nada nesse mundo é capaz de lhes roubar dele. Nada. Eles nunca sentirão. Isso não dá para ser ensinado. Isso não dá para ser proferido em pregação. Isso é experimentado. É contemplado diante da face de Cristo. É simplesmente contemplado isso. Verdadeira piedade. A verdadeira prática do contentamento. A satisfação não tendo nada. A satisfação sentindo todas as dores. A satisfação aguentando todos os insultos. A satisfação de estar próximo do seu Senhor. Esses homens nunca sentirão isso. E aqueles que o seguem também nunca experimentarão. Nós, amados irmãos, que temos acesso a tão grande riqueza que é a integridade e fidelidade do Evangelho de Cristo, que é segundo a piedade, nós devemos aproveitar. Pois nós temos o maior tesouro que já tocou nessa presente era. Nós temos o maior lucro que tocou esse mundo mau, esse presente mundo que se corrompe. Então que o Espírito Santo nos alerte, que a santa palavra de Deus lateje no nosso coração, diante das projeções para o nosso casamento, diante das projeções para a nossa igreja, diante das projeções para os nossos filhos. Porque hoje mesmo nós seremos tentados. Amanhã nós acordaremos com notícias de tentações. A semana será uma guerra de tentações. E se nós não soubermos o valor do lucro da piedade e como o contentamento lança luz à riqueza da piedade, nós seremos apenas mais um que se afastou do Senhor porque não desfrutou do seu amor. Senhor nosso Deus, Pai de graça e misericórdia, que Cristo Jesus seja um anseio mais profundo do nosso coração, ó Deus. Que o Senhor livre essa igreja de homens maus liderando. Que o Senhor livre essa igreja de líderes perversos, de oficiais perversos, de homens que não amam o Senhor. Dá-nos olhos, ó Deus, para enxergar aqueles que são colocados constantemente como aspirantes a oficiais. Que nós enxerguemos, ó Deus, com os olhos do alto e não segundo as nossas próprias inclinações carnais. Mas que, sobretudo, Deus,
Que essa riqueza que essa igreja não olhe para o dinheiro como um objetivo da sua existência. Que essa igreja veja os recursos que são arrecadados aqui como um simples meio de avançar com o Evangelho, de ajudar os nossos irmãos, de socorrer os necessitados. Ajuda-nos, ó Deus. Olha para os nossos lares, ó Pai, para como nós temos pastoreado o coração dos nossos filhos, do nosso cônjuge. Aquilo que tem feito roubar o aroma de Cristo, meu Deus. Nós rogamos a Ti que a paixão mais ardente do nosso coração seja para com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.